Lenita Neumann, bióloga, odontóloga, formada pela UFMG, servidora pública municipal nas áreas de educação e saúde, servidora pública estadual em educação e servidora pública federal no Ministério do Desenvolvimento Agrário, elaborando programas e projetos que beneficiaram mulheres da área rural. Assessora na Secretaria de Direitos de Cidadania de Belo Horizonte, com projeto de geração de renda para mulheres vítimas de violência doméstica. Ouvidora Municipal de Saúde, onde se aposentou. Mãe, avó de 5 netos e bisavó do Dudu. E com muita gratidão, coordenadora estadual do PSD Mulher de Minas Gerais. Eu sou Lenita Neumann, sou mãe de 2 filhos, avó de 5 e bisavó de 1. E, ao longo de toda a minha vida, mesmo sem saber, eu estava sempre preocupada com a questão do empoderamento da mulher. Ainda nem usava esse termo empoderamento, mas eu já sentia uma necessidade de fazer com que as mulheres tivessem um lugar que merecem na sociedade. Eu passei por outro partido político antes de chegar ao PSD e, com muita alegria, eu me juntei a essa turma do PSD. Já faz 3 ou 4 anos que eu estou junto com todas vocês. E o trabalho de trazer mulheres para a área política não é um trabalho muito simples, porque a história social das mulheres não é muito favorável em relação a essa presença política da mulher. Mas a gente está o tempo todo querendo trazer mulheres sensíveis, líderes e que tenham um olhar voltado para o feminino, para a sociedade, para a cidadania, porque nós não conseguiremos nunca ter uma sociedade plena se todos os atores que estão nessa sociedade não puderem se manifestar de uma forma bastante igualitária. Você disse que está há 3 ou 4 anos conosco, mas eu ouvi o relato de uma emoção imensa de uma pessoa que hoje é nossa companheira no PSD, a Chica, e que ela conta, é uma mulher, ela conta que foi violentada, ela sofreu tantas violências que ela hoje só tem 10% da visão, e ela é mulher que sai, ela diz, pelas palavras dela, eu saí do inferno e quem me tirou do inferno foi a Lenita com o trabalho dela. Então, eu fiquei muito emocionada na época e nem perguntei como é que foi esta luta. Então, eu gostaria que você contasse para nós essa história tão maravilhosa de você ter sido responsável por tirar uma mulher violentada do inferno, que ela falou, para uma vida produtiva que ela tem hoje. Bom, eu vou voltar um pouquinho na história. Eu trabalhei aqui em Brasília, hoje estou aqui em Brasília visitando os sobrinhos. Eu trabalhei durante 7 anos aqui em Brasília, no governo Fernando Henrique, como assessora do ministro Raul Jungmann, fui chefe de gabinete. E nesse trabalho aqui, nós trabalhamos muito com as mulheres da área rural, porque em todos os processos de assentamento, a gente não tinha ainda naquela época, uma visibilidade da presença da mulher na área rural. Então, havia ainda uma falta muito grande de políticas que permitissem o acesso da mulher ao título da terra, aos créditos que elas precisavam para se manifestar adequadamente dentro dos assentamentos rurais. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu sou da Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui para a Secretaria de Direitos de Cidadania. Nessa secretaria, na época, nós tínhamos 4 coordenadorias. A coordenadoria do idoso, do portador de deficiência, da comunidade negra e das mulheres vítimas de violência. Então, eu fui trabalhar junto ao secretário, à época, e sugeri que a gente tentasse criar um projeto
que pudesse juntar pessoas produtivas de cada uma dessas coordenadorias e fizesse um projeto para que elas pudessem ter trabalho e renda. E daí nós começamos a criar um espaço que se chama Espaço da Cidadania, que até hoje existe em Belo Horizonte, que funciona maravilhosamente bem, em que esses 4 grupos, comunidade negra, portadores de deficiência, idosos e mulheres vítimas de violência, pudessem comercializar os produtos artesanais que elas faziam à época. E foi aí que eu conheci a Chica. A Chica tinha sido, entre aspas, resgatada, porque além de ela sofreu cárcere privado e uma série de, quase que faleceu por causa das violências que ela sofria com o ex-marido. Então eu chamei a Chica para a gente começar a trabalhar. A Chica tem uma enorme habilidade com culinária, e aí eu comecei a incentivá-la a criar uma cozinha que ela pudesse trabalhar apresentando, levando os quitutes maravilhosos que ela sabia fazer e, com isso, gerando renda para a família dela. E na minha casa, eu comecei a fazer os eventos que eu fazia, trazia para ela, ajudar para ela fazer, e com isso ela ficou... criou um pouco mais de autoconfiança, porque, na verdade, as habilidades eram dela, toda a vida ela já sabia tudo o que fazia, mas não tinha um canal para produzir, para comercializar e para ter mesmo a autoconfiança de que ela era capaz de fazer. E foi assim que eu conheci a Chica e várias outras mulheres. Sexta-feira anterior mesmo, eu estive lá nesse Espaço da Cidadania, em Belo Horizonte, e lá está ainda a primeira mulher que foi acolhida num espaço em Belo Horizonte que chama Bem-vinda, que acolhe mulheres vítimas de violência. Em São Paulo, a gente tem procurado fomentar muito o empreendedorismo feminino, mas isso que você fez é o que tem de mais importante, que você resgata a autossuficiência, você mostra para a mulher que ela é capaz de se manter, né? Porque as vítimas de violência normalmente voltam para marido, enfim, para o ambiente da violência, porque ela não tem como sobreviver. E isso que você fez mostra que ela pode sobreviver por ela própria, né? Que é o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. É capacitar, é dar conhecimento para que a pessoa possa sobreviver sozinha, que ela tenha, se financie, consiga renda para poder viver, porque senão elas voltam para onde estavam. Esse é o grande problema que a gente tem quando a pessoa não tem a capacidade, né? Ela continue participando conosco também da parte política, porque eu acho que nós, mulheres, em todos os níveis da sociedade, e muito mais ainda, as vítimas de violência, precisamos de ter voz. E essa voz nos é dada muito nos partidos políticos, quando a gente consegue realmente eleger uma mulher para ela participar do processo legislativo ou executivo. Realmente, eu trabalhei durante 42 anos na prefeitura, e na área de saúde e na área de educação, depois atuei nessa secretaria, fui ouvidora de saúde, então realmente eu conheço bem a prefeitura. Eu fico muito feliz de poder dizer, não apenas por ser meu irmão, mas por ser uma pessoa muito competente, que o Fuad é uma pessoa absolutamente sensível às questões sociais. Desde sempre, ele sempre encara os programas e os projetos com o foco no social. Há poucos dias atrás, eu participei com ele de um evento na Coordenadoria do Idoso, lá de Belo Horizonte, mas que teve um salto de qualidade depois da
da gestão dele, né? E durante agora a gestão dele, porque ele está sempre procurando e se preocupando com essas comunidades que são mais carentes e, obviamente, em todas essas comunidades prevalece a mulher, porque nós somos quase que 50% agora das donas, mães de família que suprem e que cuidam da prole. Então, ele tem cuidado muito dessa questão social.